E o governo do Maranhão, comandado pelo comunista Flávio Dino, gastou quase R$1.300.000 em assinaturas da revista Carta Capital nos anos de 2019 e 2020. Os contratos foram firmados através da Secretaria de Estado da Educação e valem para 1.472 assinaturas. O primeiro desses dois contratos aparece no Diário Oficial do Estado no dia 30 de abril de 2019, mais especificamente na página 98. Quem está nos assistindo, vê aí na tela o valor total, R$600.576, sendo R$408 por assinatura. Não há um objetivo claro para a compra. É informado apenas que ela será para atender as escolas da rede pública do Maranhão. No mês de agosto de 2020, conforme o Diário Oficial do Estado, do dia 27 de agosto, página 67, um novo contrato entre a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão e a editora Confiança Limitada, que publica a Carta Capital, é assinado. Dessa vez, o valor pelas mesmas 1.472 assinaturas sobe para R$671.984,40. Quem nos assiste consegue ver a publicação no Diário Oficial. Esse total representa uma alta de mais de 10% em relação ao contrato do ano anterior. No período que vai de abril de 2019 a julho de 2020, último mês antes da assinatura do acordo, o IPCA, a inflação oficial do Brasil, soma 3,19%, ou seja, bem abaixo da alta entre um contrato e outro. Assim como na compra anterior, a publicação diz apenas que será para atender as escolas da rede pública do Maranhão. Ambas as negociações foram feitas com dispensa de licitação, através de contratação direta. No período de vigência das compras, a Carta Capital tem dado generoso destaque às ações do governador Flávio Dino. Ele, inclusive, já foi capa da revista. Aí na tela, a capa em que aparece o governador Flávio Dino. Essa edição é de agosto de 2019, pouco tempo depois da assinatura do primeiro contrato entre o governo do Maranhão e a publicação. Flávio Dino, é bom lembrar, tem a pretensão de ser candidato a presidente do Brasil em 2022. A matéria de capa dessa edição, inclusive, traz o título Comunista, Cristão e Paraíba. Descubra o governador Flávio Dino. E diz, entre outros elogios, que Dino, abro aspas, simboliza as mudanças políticas experimentadas pelo Nordeste na última década, fecho aspas. O diretor de redação da Carta Capital, o jornalista Mino Carta, é figura conhecida entre a esquerda brasileira. Nos tempos de pandemia, tem se dedicado a fazer lives com alguns nomes da política. Tem Jacques Wagner, Lula, Dilma Rousseff, Olívio Dutra e, claro, Flávio Dino. No passado, ficou claro que Lula pautava a revista Carta Capital. E é o que confirma esse trecho de uma gravação referente ao 13 de março de 2016, da conversa entre o ex-presidiário e o então ministro Jacques Wagner. Acompanhe. Como é que foi a manifestação na Bahia? Teve 10, 15 mil, mas o Aleluia foi falar, tomou uma vaia da porra e ninguém mais quis falar. Quem foi falar? José Carlos Aleluia, tomou uma vaia da porra. Então nenhum outro deputado foi falar. Na verdade, generalizou que é uma manifestação anti-política. Eu acho que essa é a tese. Eu acabei de conversar com o Mino Carta aqui, para ele escrever um artigo mostrando que teve duas coisas nesse movimento. Primeiro, a vontade das pessoas que o combate à corrupção continue. Sabe? Isso é bem-vindo. E o Moro representa isso fortemente. Segundo, é que a negação à política é total. Sabe? E o resultado disso, você sabe o que é, né? Lógico, é o caminho do autoritarismo. Eu pedi para o Mino escrever um artigo sobre isso. A pedra, no caso, são as diretrizes do discurso de propaganda petista em reação a uma manifestação em defesa do impeachment de Dilma Rousseff. Lula orientou Mino Carta a diluir os protestos pela saída da ex-presidente e pela prisão dele em desejo de combate genérico à corrupção e em repúdio a toda a classe política. Em artigo no dia 14, Mino se empenhou em tentar desconstruir Sérgio Moro, acusando-o de, aspas, montar um show carnavalesco que envergonha o país aos olhos do mundo e exibe ao cabo a ausência de uma Suprema Corte pronta a impor o império da lei. Fecho aspas. Antes de passar para vocês, quero aqui dar os devidos créditos. A denúncia é do jornalista Luiz Cardoso, do Maranhão, e teve a apuração dos nossos colegas Vinícius Silva, que é chefe de reportagem da Jovem Pan, e do Cleiton Binha, editor-chefe aqui desse programa. Augusto, que história absurda, hein? O governador gastando R$1.300.000 comprando exemplares da Carta Capital. Bom, eu conheci o Mino Carta quando eu comecei a trabalhar na Veja em 1973. E o discurso era outro, a pureza jornalística e tal. Isso aí é comércio de textos. Não tem outra palavra. Belo trabalho do Binha, belo trabalho do Vinícius Silva. Do Luiz Cardoso e do Vinícius Silva. Do Vinícius Silva e do Cleiton Binha. Isso. Aí olha aqui, é isso que eu espero que a imprensa faça agora. Então vamos ver como é que é isso. A revista Carta Capital, ninguém acredita no que é publicado lá, porque se os petistas pelo menos acreditassem, os devotos da seita que tem em Lula o seu único Deus, acreditassem do que diz a Carta Capital, ela não teria 20 mil exemplares. A tiragem não seria de 20 mil exemplares, que é a tiragem de jornal do interior. Tinha um jornal em Taquaritinga aí, minha família tinha 3 mil, 4 mil exemplares. Carta Capital tem 20 mil e recebe uma encomenda para... São quantas mil assinaturas para as pobres crianças? 1.472. Para as crianças do Maranhão não saberem o que se passa no país.
se isso não é comércio de texto, se isso não é jornalismo por encomenda, quer dizer, o Lula pautando, eu vou dizer, nunca imaginei o Minucarto fazendo uma coisa dessas diante do que ele dizia nos tempos da Veja. Vou dizer para o Nino diluir aí as coisas, né? O Lula não deve ter usado nem a palavra diluir, porque ele não sabe o que significa. Então, eu vou falar para o Nino escrever isso, escrever aquilo. Há uma cerimônia patética que aparece na internet, um vídeo, em que o Lula, em fim de governo, é homenageado pela Carta Capital. Então, parece aquelas reuniões do extinto Partido Comunista da União Soviética, em que no final a plateia se levanta, parece que é uma onda, né? Aplaudindo o Lula enquanto ele diz assim: olha aqui, Nino, eu quero ser colunista da Carta Capital agora que eu deixo o governo, como se ele soubesse escrever. Né? O Lula deixou como legado, né, a obra manuscrita do Lula consiste em 4 papéis aí, com aquela letra de Jardim da Infância, agredindo o português em recados para o neto que faz aniversário, um sobrinho que faz aniversário, outra instrução para um ministro que é ilegível, né, ou incompreensível pelo português, está aí. Ele dizendo que iria ser colunista. E a pessoa eleita para servir de exemplo, que o Nordeste enfim encontrou o seu caminho para o progresso, é o Flávio Dino, um comunista. Está na moda ser comunista, né? Eu digo sempre isso. O meu plano, como homem de negócios, é fazer um circo para exibir nos países desenvolvidos europeus comunistas brasileiros. Levar de todas as facções, PCB, PCdoB, PCdoT, tem vários. E o Flávio Dino, PCdoB, seria uma atração, olha, mas muito melhor do que o ursinho ciclista, mulher com barba, tá? Esse é um comunista brasileiro. Tanto ele próprio tem vergonha disso aí, porque ele quer trocar o nome do partido, né? Deve botar como Partido Progressista, qualquer coisa assim, Partido do Povo, é Partido Comunista. Tá lá no programa, todo Partido Comunista acha que o regime dos sonhos de todo mundo é a ditadura do proletariado. Que bom, quer dizer, o Maranhão, depois de 50 anos do Sarney, caminha para a ditadura do proletariado, segundo os jornalistas profetas da Carta Capital. E pagando esse preço, quer dizer, o Maranhão paga quase 1/5 das assinaturas da Carta Capital, que hoje tem menos de 20 mil exemplares. Mas recebia anúncios em muito maior quantidade que a Veja, do governo Lula e do governo Dilma. Os anúncios, quer dizer, eram lidos por 300 pessoas. E, no entanto, o governo gastava um dinheirão e a Veja não. A Veja não atende, não é do interesse do público, né? Não é do interesse público. Então, não atende aos interesses públicos. Então, a Veja não recebia. Nenhuma outra publicação tem essa ajuda de um Estado. E um Estado paupérrimo ajudando uma revista que ninguém lê, né? Comercializando textos. Isso aí é um jornalismo de aluguel, é isso aí. Diga, Fiuza, quero ouvi-lo. Em primeiro lugar, parabéns ao nosso editor, Cleiton Rubinha, e aos outros repórteres envolvidos nesse grande trabalho. É isso, é um jornalismo de cabresto, né? E eu acho que o jornalismo de cabresto é o que há de mais obscuro, né? Porque você fazer propaganda, você fazer campanha, você fazer espionagem, né? Dentro aí do que essas atividades se propõem, ok, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Agora, você se fantasiar de jornalista, né? Você fingir que está trazendo de forma equilibrada a realidade dos fatos para fazer um mercantilismo político é vergonhoso e é muito nocivo. O PT e os seus genéricos só pensam naquilo, só pensam em controle. A noção de liberdade do PT e dos seus genéricos, incluindo aí o Flávio Dino e o seu partido comunista, é essa noção, né? Se fantasiar de libertário para controlar, para ter poder. Por isso que descamba nesses exemplos terríveis de autoritarismo, de ditadura, como acontece na Venezuela e como está a Argentina nesse mesmo caminho. É o mesmo truque. Todos vêm com um populismo que se diz progressista, né? Igualitário, para controlar. É incrível como ainda tem uma parte da população que pode acreditar nesse tipo de coisa. E é bem diferente se você tem um projeto manifesto, né? O Augusto citou a ditadura do proletariado. Ok, é ditadura, se assuma como tal. No caso, não vai ser do proletariado, evidentemente a gente sabe, né? Mas se assuma como ditadura, proponha isso. Mas não, é aquele projeto, é um transgênero político, né? Quer dizer, ele tenta se parecer o que não é.
Então, o que acontece, aí, com todo respeito aos transgêneros na questão sexual, isso não vai nenhuma crítica aqui. Eu acho que a distorção, né, o que há realmente degenerado é isso ser aplicado dentro da política. Né? Quer dizer, você realmente ser um ditador, um autoritário, fingindo estar ali em corpo de um democrata. O período do PT foi farto nesse tipo de tentativa. O PT tentou controlar a imprensa brasileira de várias maneiras. O Zé Dirceu dizia que só falava por cima com os grandes veículos, que enquanto não falasse por cima não estava bem, não estava correto. A própria Operação Lava Jato, de que falávamos aqui, revelou uma série de pagamentos a blogs sujos que faziam a sustentação de cabresto do PT, como esse caso que a gente está vendo agora. E, tragicamente, isso jamais foi considerado um ataque à liberdade de expressão, um ataque à missão de informar, né? Um desvio, justamente, da liberdade democrática do jornalismo. Isso nunca houve esse estigma, né? Os blogs estavam aí, nunca foram chamados de gabinete do ódio. E, tragicamente, Vitor, esse negócio de imprensa servir com uma diretriz já pré-estabelecida se espalhou, e não só pelo Brasil, não, pelo mundo todo. Né? Hoje a gente tem uma série de veículos, grandes veículos, pelos quais eu continuo torcendo, porque eu acho que ainda vão despertar, né, para a sua verdadeira missão, aí com pautas pré-fabricadas. Né? Quer dizer, é isso aí, é um inimigo imaginário, uma pregação politicamente correta fajuta, fingindo que é revolucionário. Eles têm essa aposta, né? Eles têm essa aposta de fazer, de cultivar esse público, essa burguesia. Né? Na verdade, o que eu gostaria de ver, Vitor, já que o Flávio Dino, né, os comunistas, etc., né, se dizem aí tão convictos dessas doutrinas que se dizem de esquerda, né, e socialistas ou comunistas, eu queria ver um desses personagens, se algum deles admite viver de um modo que não seja um modo burguês. São todos burgueses. Ninguém aí abre mão do seu conforto pessoal, ninguém abre mão de grana. Pessoal, o comunismo, o socialismo, essas doutrinas de esquerda igualitárias, elas são despojadas. Elas são justamente a crítica, né, na sua doutrina, elas são a crítica à acumulação capitalista. E vocês só querem o bem bom, vocês só querem dinheiro, vocês só querem conforto, vocês só querem privilégios, né? Fingindo de comunista, aí não dá pra gente aceitar. Gerir uma instituição pública não é gastar dinheiro. Um gestor público não é um gastador de dinheiro. Então, às vezes, mesmo praticando as regras, fazendo licitação e tal, tudo direitinho, mas se aquele objetivo, se aquela aplicação do dinheiro não atende a iniciativa pública, não atende a demanda pública, é um ato irregular. É por isso que existem princípios na gestão pública. A primeira delas é a legalidade, tem que ter a legalidade, ou seja, licitação. E ainda a impessoalidade. É preciso agir de forma impessoal na gestão pública. E ainda a moralidade é importante, e a publicidade, ou seja, a transparência e, finalmente, a eficiência. Esse ato de comprar revistas de uma publicação que está ainda, né, em decadência. Esse tipo de ação de um governante público, ele não atende nenhum desses 5 princípios da gestão pública. E faz isso para catequizar funcionários públicos, espalhar a revista com fotografia dele, esse ato bobo, né? Vamos dizer assim, tipo Narciso mesmo, de se mostrar na capa de uma revista. Essa revista mostra aí, Augusto, que a gente fala aí de fake news. Não houve a invenção da fake news com o advento da internet e das mídias sociais. Já existia a fake news impressa, em papel, como é esse caso dessa revista, né? Então, eu fico decepcionado. Imagino o eleitor do Maranhão, que foi enganado, né? Que falou, agora nós temos um governador que não é preso a esse tipo de procedimento e acaba mostrando isso de novo. Eu acho o seguinte, que as outras revistas deveriam ir à justiça e dizer por que não houve uma licitação. Quer comprar uma revista para a rede pública de ensino? Então faça uma licitação entre todas as revistas. Te garanto que outras revistas iriam oferecer até de graça, no sentido de aumentar a sua publicidade e a sua participação e contribuição no ensino brasileiro. Então é assim que eu vejo, em primeiro lugar, essa irregularidade mereceria até a cassação do mandato. E parabéns aí o Binha, e parabéns ao Vitor e todos que contribuíram, fizeram uma matéria muito boa, cheia de dados.